Olá a todos, vamos para a nossa segunda live dessa semana. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar e vamos hoje destacar, nessa pandemia, nessas dificuldades todas que estamos atravessando. Eu estou então apresentando como petisco do meu curso que sairá em 29 de maio, um mini curso que traz essas questões que ontem eu falei sobre o inconsciente, hoje eu quero falar sobre o paciente contemporâneo. Que paciente é esse de hoje, que é tão diferente da época do paciente de Freud? Amanhã, quarta, eu falarei sobre a dor constituinte do aparelho mental, ou seja, como que funda a consciência e o aparelho mental. E na quinta-feira, então, eu falarei sobre a técnica da metacomunicação, tá? Eu peço para vocês que esse petisco, digamos assim, esse tira-gosto que eu estou dando do curso, que leva 1 ano de formação, o curso da metacomunicação, esse mini curso, então, se vocês puderem, por gentileza, divulgarem, falarem para os seus amigos, se vocês estão curtindo, para os seus colegas, eu agradeço, tá? Então divulguem, mandam pelo aviãozinho aí do Instagram, mandem nos seus stories, bom, enfim, eu ficarei muito grata, tá? Vamos dar só mais uns minutinhos e aí podemos começar essa questão do paciente contemporâneo, né? Outra questão que eu posso salientar é esse momento que estamos vivendo, isso tão atípico, né? Esse momento da pandemia, que estamos todos isolados. Como que o psicoterapeuta, como que o analista atende o seu paciente online, que dificuldades nós temos, porque a nossa formação acadêmica nos colocou numa outra situação, que é numa situação presencial. Então, como que é esse novo modelo, esse formato novo, que é de Roberta, bem-vinda, Renata, algumas pessoas que estão passando que eu, em vez de quando consigo dar uma olhadinha e poder recebê-las aqui na minha sala, né? Então, tivemos uma formação, os terapeutas, adversa, completamente outra desta que estamos nessa realidade. Obrigados, Ana Lúcia. Jussara, muito bem-vinda, Jussara lá de Curitiba. Então, como atender online se nós não tivemos o preparo dessa formação? Que teorias que nós podemos usar? Ontem, naquele podcast, na live de ontem, eu falei o quanto é necessário ampliar o corpo teórico do terapeuta para nós podermos atender nessa modalidade do online, sem a presença, né? Muito bem, eu acho que mais um minutinho. Minha prima querida, beijo, obrigada pela força, por estar aqui presente. Eu vou também lembrar que na quinta-feira, então, depois de ter dado todos esses dias das lives, eu vou abrir então as inscrições, tá? Para o meu curso de metacomunicação, que é de 1 ano, que funcionará quinzenalmente, nas sextas-feiras quinzenais, a partir do dia 29 de maio. E, imagina, obrigada. E também ele será de um percurso em torno de 1 ano, né? Lógico que se o aluno, que eu muitas vezes tenho como alunos pessoas que já estão nesse caminho há anos, e se o aluno se sente apto, preparado, já introjetou essa ferramenta da metacomunicação, desse método, e com 4 meses ele se sente preparado, ele pode, sem dúvida alguma, parar o curso. Mas, na minha experiência, que eu dou esse curso há quase 30 anos, os alunos eles levam em torno de 1 ano a 1 ano e meio para, de fato, treinarem essa escuta, ok?
Muito bem, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o paciente contemporâneo de hoje, que é tão diferente da época do Freud. Eu acho que é importante nós salientarmos o seguinte, eu quero primeiro introduzir a ideia do holding, do Winnicott. Holding, o que vem a ser? Sabe quando você passa para aquela mãezinha que ela está fazendo o aleitamento com o seu bebezinho, normalmente ela põe uma fraldinha para que não se vejam o processo de amamentação, e você olha para o rosto dessa mãe, ela está embevecida, ela está num tipo de um paraíso. Em vez de quando ela ajuda a mamada para o bebê, eles se olham, ela está toda para ele. É um momento de extremo prazer numa relação, numa díade. Nós chamamos de uma fase do narcisismo, mas um narcisismo muito benéfico, muito necessário, do aleitamento e disso que o Winnicott vai chamar de holding. É muito fundamental o holding na vida do bebezinho, esse tempo em que a mãe amamenta, mesmo que seja com mamadeira, que não seja o seio dela, porque por algum motivo ela não possa, mas que ela esteja ali numa relação da díade, do contato absoluto com o seu bebê, em que não haja interferência nenhuma externa, nem de celular, nem de televisão, nem do entorno, em que ela está numa bolha do holding. Isso é saúde psíquica, isso é elementos de força emocional para o desenvolvimento dessa pessoinha que um dia será um adulto, ok? Então é fundamental esta fase. Muitas vezes quem faz isso dentro de um orfanato, por exemplo, não é a mãe, mas a pessoa que toma conta do berçário. Muitas vezes é o pai que faz esse processo, porque a mãe por algum motivo foi afastada, ou porque está doente, ou por alguma questão. Então é fundamental esse útero psíquico, essa bolha. Esse hold a gente também encontra muitas vezes, você passando pelo jardim, eu me lembro lá em Curitiba, muitas vezes ali na Praça do Japão, eu passava e via casaizinhos enamorados, em que um juntava a cabecinha com o outro e ficavam ali num lugar de alimento, de nutrição psíquica daquele bem-querer, daquele amor. Então o hold não é só também do bebezinho. Muitas vezes casais ficam nesse enamoramento, nesse contato em que a produção, a qualidade do afeto é introjetado. A gente diz que nós dormimos e descansamos o nosso corpo no sono, nos sonhos, na noite bem dormida. Mas a alma precisa descansar no abraço, no contato com o outro. Então, bebezinho pequenininho, imagina a necessidade do holding. Bom, então, historicamente, vocês imaginam o que aconteceu com os bebês quando essas mulheres tiveram que ir à luta. Os seus maridos, em termos das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, levaram os seus maridos para fora da casa, e essas mulheres tiveram, então, que sair também para fora no sentido do sustento da casa. Então, esses bebezinhos ficaram muitas vezes entregues para babás, entregues para sogra, para pessoas que ajudaram no entorno, que podem ter feito um hold muito bem feito, sim. Mas é evidente que o ideal é que esse bebê que ficou dentro desse útero por 9 meses completo possa receber o hold dessa mesma mulher. Mas nem sempre foi possível a partir do momento que nós, mulheres, tivemos que ir à luta financeira, essa transformação da família nuclear, nessa mudança da família. Muito bem, alguns bebezinhos denunciam a falta de holding quando eles à noite não dormem ou têm uma dificuldade enorme de conciliar, de apaziguar a almazinha deles, que está
o aparelho psíquico, né, que também chamamos, damos nome de alma, o aparelho psíquico está incipiente, nascedouro, e ele precisa da linguagem própria do bebê, que é aquele tati-bitate, aquele falar, meu bebezinho, meu amorzinho, diridi, aquela forminha de penetrando no bebê que eu vejo algumas pessoas tratando seus bebês, falando como se fala com um adulto, com uma criança. Não. O bebê tem uma linguagem que ele precisa ser penetrada nessa forma de acalanto, essa forma de ternura, de se aproximando dele. Por quê? Porque ele nasceu no mundo e está completamente, psicamente desamparado. Ele nasceu num mundo selvagem, que hoje não temos mais o predador diretamente na floresta nos atacando, mas nem sempre o nosso ambiente de casa é muito favorável. Muitas vezes temos altas tempestades dentro da própria casa. Então, esse ambiente difícil, ele vai se acalmar no colo, no abraço, no holding e numa linguagem que penetra até ele. Muito bem. Muitas vezes essa mulher, essa mãe passou o dia inteiro trabalhando, à noite ela chega, ela precisa dormir, porque no outro dia ela vai trabalhar, ela está em ansiedade para estar descansada e o bebê não dorme, porque não está encontrando essa paz dentro dele. Ele não tem o conforto, ele não teve o acalanto, ou ele sentiu falta daquele cheiro, daquele colo, daquela presença o dia inteiro. Então ele está agitado, ele está em angústia, ele está, nós chamamos, em queda psíquica, ele não tem um amparo, o lugar para ele se apoiar na sua psique, porque não é só o corpo que nós parimos, nós mulheres, nós parimos o corpo e depois nascido o corpo, o psiquismo. Esse lugar é um lugar muito extraordinário para pensarmos, porque ele é subjetivo, você não sabe disso. Mas o seu afeto, o seu cuidado, o seu tati-bitate, essa formazinha de falar com o seu bebê, ele é fundamental para o bebê se ancorar. Então, muitas vezes, essa mulher que trabalhou o dia todo, que precisa dormir sim, principalmente se ela estiver criando esse bebê sozinha, ela quer dormir e o bebê não dorme. Então, você imagina o nível de conflitos e o nível do que é possível ser feito para esse bebê se desenvolver saudavelmente, em termos de aparelho mental. Eu estou falando, então, de uma teoria do Winnicott, estou falando de um mecanismo muito saudável que se chama holding, ou seja, aquele enamoramento, aquela bolha que o bebê deve ficar com a mamãe, ou o hold também dos enamorados, né, que é alimento para a alma, porque isso nos traz uma clínica de hoje totalmente diferenciada da clínica do Freud. A clínica do Freud, de 100 anos atrás, anterior às guerras, era uma clínica que as mulheres ficavam em casa, as mulheres não saíam para o trabalho. Elas criavam os seus bebês, as suas crias, completamente voltada para as tarefas domésticas. Eu não estou com isso fazendo uma apologia que a mulher não possa trabalhar, nem fazendo uma apologia de que aqueles tempos eram os melhores. A vida, ela é sábia e ela nos conduz a todos numa marcha própria. Então, eu não estou querendo fazer um movimento saudosista de termos que regredirmos àquela fase, voltarmos no tempo. Não se trata disso. Se trata da transformação da psique daquela geração para esta geração. Tá? Então, aquela era um núcleo familiar onde o bebezinho nascia, e veja bem, hoje nasce um bebê, 2 no máximo, 3 a família é grande. Naquela época se nascia 10, 12 bebês numa família. Então você tem ali a qualidade dada para uma mãe que está disponível a você, mas você tem uma mãe, depois do 4º, 5º filho,
enlouquecida com a quantidade de crianças numa casa. Então você vai ter sempre, se tampa a cabeça e se descobre o pé, sempre você vai ter as questões positivas de uma geração e as questões negativas concomitantes. Tanto é que muitos de nós ainda temos lugares psíquicos de uma família do patriarca dessa época que também nos afetou profundamente, como o excesso de severidade, o excesso de autoritarismo, né? Então hoje as famílias venceram e ganharam questões muito à sua frente, ok? Mas é fato que hoje o holding e o bebezinho nasce com esse lugar frágil. Nem sempre essas mulheres vão poder se dedicar com aquilo que antigamente, num movimento que eu estou colocando aqui como idealizado, né, ideal, se podia fazer, principalmente nos primeiros filhos, né? Muito bem, então a clínica do Freud daquela época é uma outra clínica, tá? É uma clínica onde está bem dividido quem é neurótico, quem é psicótico, quem é perverso, onde nós podemos ter teorias que fazem esses segmentos de forma bem rígida, bem definida. Ok. A partir das guerras, é como se os homens mataram, a matança que houve, o absurdo do quanto se matou, provocou um estágio de um tipo de psiquismo, estanques, como há pouco eu descrevi, psicótico, neurótico, perverso, para um psiquismo agora todo esgarçado, como se o tecido psíquico, em função da situação de trauma, porque agora nós temos uma psique traumatizada pelo confronto com a morte, é a mesma coisa, nesse momento, a pandemia, nós estamos confrontados com a morte. Nós estamos paralisados, porque o trauma nos paralisa, ou nos deixa, ou negamos, ou ficamos fóbicos e paranoicos, ou paralisamos simplesmente. Não vamos nem para frente nem para trás. Então você tem, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914 e 1939, você tem o cliente do trauma. Os filhos, o pós-guerra, nos traz um paciente traumatizado. O paciente do trauma e que ele recebeu pouco holding ou um holding não tão adequado, a mãe, como o Winnicott vai dizer, uma mãe suficientemente boa vai produzir uma psique X para o seu bebê. Mas nem todas podemos ser essa mãe suficientemente boa, ou porque não estava presente, ou porque estava ausente, ou porque, enfim, por N situações. Essa psique, então, vai ser hoje classificado como a clínica do vazio. O sofrimento hoje, humano, adulto, é a falta de sentido na vida, a falta de por que nós existimos, o que nós estamos fazendo nesse mundo, por que nesse mundo existe tanto sofrimento, por que nesse mundo existe a morte. A clínica do vazio, a falta de sentido à minha vida, o quanto eu estou dentro desse trauma psíquico perdido de mim mesmo, é que define a nossa clínica atual. Falta tanto, é tamanha a falta afetiva dentro dos lares e nessa grande transformação da família nuclear para muitas novas modalidades de todas as formas e possibilidades, que, digamos assim, a clínica do vazio, ela se instala, ela se apresenta numa falta de tudo, inclusive da própria educação do lar, da própria orientação dos pais. Vai para os nossos consultórios situações de orientação mínima, muitas vezes até higiênica. Eu não tive nenhuma nem duas situações em que eu tive que auxiliar alguém em questões de higiene.
básicas que deveria ter sido ensinado no berço, na família. Então, desde questões de cuidados consigo mesmo, cuidados com o outro, orientação de questões éticas, hoje são solicitados dentro dos consultórios. Então, eu tenho que ter uma gama de teorias que me permita passar por lugares da necessidade básica do meu paciente. E junto com ele, tecermos a psique. Muitas vezes o holding agora será feito dentro do consultório, né? Porque se estabelece... Agora, o que é primordial? Um paciente traumatizado é um paciente que, em primeiro lugar, primeiro ele chega vazio, ele não produz. Ele não consegue... Por isso que estamos nessa questão da terra plana. Porque se ele não consegue subjetivar, ele não consegue imaginar o que é subjetivo. Por isso que temos os alfabetos... como chama? O alfabetismo... a criança aprende as letras, mas não lê. Funcional. Analfabetismo funcional. Por quê? Porque ele só sabe o concreto. Ele não ficou naquele enamoramento, naquela bolha do holding. Então ele não tem a subjetividade que vai ter que desenvolver com você. Mas para isso, se ele é fruto do trauma, se ele é fruto do vazio, porque não foi estimulado, nem no bercinho, nem no colo, em nada, passava o dia deitado, ou no chão, brincando com alguma coisinha, mas sem o estímulo do humano, ele vai ter que primeiro saber se você é confiável, você é terapeuta. Então, na clínica do vazio e na clínica do trauma, a primeira coisa que é testado é o para-analítico, é a relação dual, se você é um ser humano confiável. Porque muitas vezes lá em casa, o ser humano que eu tenho, o modelo de ser humano que eu tenho, não é confiável. Trai o pai, ou o pai trai a mãe, passam a perna no vizinho, ou, enfim, fazem movimentos em que o ser humano que eu estou nesse mundo, eu não tenho admiração. Então, quando ele te procura no seu consultório, na sua clínica, a primeira questão que é estabelecida é a confiança. Você é um ser humano confiável. Eu posso, de fato, depositar minha confiança em você, porque me faltou tudo. Ok? Muito bem. Nós devemos muito a essa clínica, ao Winnicott. Tá? Eu sou profundamente grata ao que ele, em termos de teoria, nos deixou. Isso também, se a gente levar para o Bion, nós vamos encontrar no Bion a questão também no para-analítico da Reverie, ou seja, momentos em que você e o seu paciente se apresentam situações em que ali você, como terapeuta bastante experiente, vai captar que aquela imagem que se apresenta é uma imagem que o nosso paciente pode sair do vazio dele, pode confiar, porque você vai trazer para ele imagens que estão sendo produzidas pelo inconsciente de ambos. Então, na questão da confiança e na questão de o quanto de fato você se entrega a mim e eu a você, que essa é a entrega para sair da situação traumática, eu preciso confiar que você é 100% honesto. E a Reverie é uma grande ferramenta que nos ajuda, tá? No curso da metacomunicação eu entrarei em maiores detalhes sobre a Reverie, porque ela é um conceito bastante complexo do Bion, apenas fazendo analogia com o holding do Winnicott, tá? Muito bem, eu quero lembrar vocês o seguinte:
Os nossos teóricos, e nós temos maravilhosos teóricos contemporâneos, nesse momento nós temos pessoas que se dedicam à teoria, estudam e apresentam o tempo todo em trabalhos para nós, em congressos, em seminários, em simpósios, e essa gente não dá conta de produzir o tanto de teorias que nós precisamos, tá? Então fica aqui a minha gratidão a esses grandes professores que o tempo todo nós bebemos da fonte desses professores e o quanto eles trabalham em cima das teorias. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na época do Freud, você tem uma época da cultura. Esse momento da pandemia, nós temos outra época da nossa cultura. Mas se você lembrar, em 2019, um pouquinho antes, o que era quase universal, quase no globo inteiro, era o suicídio. O suicídio, o suicídio, o suicídio. Por mais que nossos professores e teóricos se debruçassem para nos trazer teoria, para que nós que estamos tocando a clínica, o consultório, temos que beber dessa fonte, aprender, por mais que a gente estivesse atualizado, não dava conta da quantidade de situações de suicídio. Eu tive esses dias que dar uma aula sobre suicídio e eu voltei lá na época do Flávio Jacovati, não sei se vocês se lembram desse grande psicanalista maravilhoso, falecido recentemente, e peguei um vídeo dele que exatamente em 2008, ou seja, para 2019, 11 anos apenas, um vídeo dele falando sobre culpa. E ele dizia no vídeo dele o seguinte: não, gente, o que falta é exatamente as pessoas sentirem um pouco mais de culpa. Interessante. Apenas 10 anos antes, o Flávio fala de algo que está muito diferente desses jovens que se atiram e vão buscar a morte em altos de prédios, janelas de escolas, se atirando, se matando, porque sentem uma culpa insuportável. Porque sentem que quando frustra, eles são errados, a culpa é dele. E 10 anos antes, o Flávio diz, não, o ser humano desses dias, desses nossos dias, precisava ter um pouquinho mais de culpa, pôr um pouco a mão na sua consciência, ter mais consequências das suas ações. Quero voltar lá no Freud. Quando o Freud traz o caso Dora, ele vai trazer o caso Dora exatamente em 1901. Ele tem, de 1901 para quando Tolstói escreveu Anna Karenina, tem em torno de 30, 35 anos. Veja a diferença. Do que o Flávio colocou, Flávio Jacovati, de 10 anos atrás para agora, como é rápido, como é perto. De 2019 para 2020, do suicídio para a pandemia, ok? Eu estou pondo tempos históricos. Nós sabemos que no caso Dora, que o Freud tão bem nos colocou e nos relatou do equívoco dele com o caso Dora, se a gente estuda o caso Dora, em 1901, nós vamos encontrar um feminino gritando para um grupo de masculino, dizendo que está tudo errado, que ela está sendo comercializada pelo pai, enquanto o marido está comercializando Miss K. 1901, 100 anos antes do que nós estamos vivendo hoje, que o feminino grita pelo seu espaço. Se nós voltamos um pouquinho no Charcot, que vai ser 1866, ele está falando das histéricas, ele está falando das mulheres que querem sentir prazer. E como não podem, porque a cultura não admite o prazer feminino do orgasmo, elas fazem esse quadro da histeria. 1866, mas nós sabemos que junto a 1866 nós temos Tolstói trazendo 1866 é que nós temos Tolstói trazendo Anna Karenina, que é uma moça
da Rússia, que se casa como os casamentos tradicionais, escolhido o marido e se casa, e depois, durante o casamento, ela se apaixona por um jovem, por um soldado, e ela anseia por algo que ela não sabe definir o que é. Termina em tragédia, porque é uma ousadia uma mulher querer ter vida amorosa e orgasmo e vida... Então, por que eu estou levando essas questões históricas? Para dizer que o paciente de hoje, ele está o tempo todo em mutação. Só que se antes, na época do Freud, de Tolstói, Ana Karenina, com Charcot, até 1900, o Freud leva-se 30 anos para uma questão do feminino, nós hoje numa velocidade enorme, a ponto de os nossos professores não terem tempo de tecer o corpo teórico de tanta mutação e transformação. Então, cabe a nós, dentro dos nossos consultórios, com o paranalítico, fundarmos questões do psiquismo e do inconsciente do nosso paciente, tecendo essa teoria em conjunto com ele, individual, o mais próxima possível da alma dele, que é o que interessa a ele, e não tanto a um panorama teórico, acadêmico e universal, ok? Porque ele é a célula, ele é a individualidade do todo, ok? Eu creio que o que eu havia separado para vocês, indo da literatura até os dias de hoje, podendo falar do holding e da clínica do vazio, da rapidez do mundo de hoje, a aceleração que estamos, não só na aceleração de questões teóricas, quanto de ritmo de vida, quanto a aceleração de problemáticas psíquicas. Estamos em plena mutação, a 1000 por hora é força de expressão, não sabemos a que velocidade estamos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Fica então agora as questões, eu não pude ver aqui as questões que foram passando, que fiquei concentrada na minha fala, e então eu gostaria de saber em que vocês, desse aspecto que eu abordei, que questões que vocês gostariam que eu ampliasse ou expandisse um pouco. Ok, deixa eu ver aqui. A Aline me falou que ela é mãe de uma criança de 2 anos e está adorando a explicação. Ok. Bom, eu estou disponível para vocês. Em que aspecto vocês gostariam de abranger, que eu pudesse ampliar um pouco mais? Como a pandemia pode afetar nossos bebês e crianças de hoje? Oh, meu Deus! É uma grande questão, né, Aline? Veja, a psicologia e o inconsciente, a comunicação dele é o símbolo, né? Nós sabemos que a parte da racionalidade, ou os afetos, entre esses dois lugares, o que fica, o sumo, se isso fosse uma laranja que fôssemos espremer, o sumo é o símbolo. E o símbolo desse momento é morte, é luto, é trauma. Ficará marcado, não adianta. Agora, para onde que nos dirigimos, né? Para onde que estamos indo? Porque das Primeira e Segunda Guerras Mundiais, nós nos dirigimos para essa clínica do vazio. Esse é o símbolo de hoje, né? De crianças que fica difícil pensar um mundo redondo, um mundo globalizado, né? Pensa-se linearmente, pão, pão, queijo, queijo. Se eu falar parede, ele vai ver parede. Eu posso falar, existe um abismo entre nós, uma parede entre nós. E ele vai falar, não estou vendo parede. A Terra é plana, é concreto, né?
Então, você convidar essa pessoa a ver a subjetividade, é aí que nós estamos com essa dificuldade enorme do paciente atual da clínica do vazio. O que vai vir a partir disso? Porque não adianta, você vai dizer assim, eu posso, como no filme maravilhoso lá do campo de concentração, que era, não me lembro o título do filme, que ele tenta o tempo todo distrair a criança, dizendo que é uma brincadeira, né? Você pode distrair o ego, né? Mas vai ficar o símbolo no inconsciente de todos nós e das nossas crianças, né? Eu sinto muito, eu não tenho um olhar otimista para te passar que isso pode trazer, que benefícios possa trazer. Eu acho que esse é um planeta que estava muito doente, né? Que está muito doente por todo o comportamento do humano, né? E a conta chegou e nós temos que pagar essa conta. Aline, que mais que vocês... Esse novo modelo de família, mulher com filhos, tem relação com a mulher de 1900? Não tem, Ingrid, de jeito algum, né? De jeito algum. Aquela família era uma família nuclear, né? Dentro dos moldes vitoriana, né? Em que o macho ocupa um lugar bem definido do patriarca, ele é austero, ele é distanciado, né? Muito diferente das famílias de hoje, que pai e mãe se revezam no afeto, nas questões financeiras, em que temos uma família mais, digamos assim... Os homens ainda estão aprendendo muito, né? Porque eu vejo alguns parceiros de pacientes que intelectualmente se dizem bem companheiros, mas no dia a dia mesmo, no pegar na massa, a mulher ainda está sobrecarregada, né? Bastante sobrecarregada. Então, tem ainda aquele tipo de homem, sem dúvida, eles estão colaborando e mudando muito, mas ainda temos aquele tipo de homem que acha que vai fazer um favor para a mulher, quando ele lava uma louça, ou quando ele adianta o almoço ou o jantar, né? E não uma parceria, de fato, de ambos poderem pensar juntos o que vão comer no almoço, no jantar, e muitas vezes, não raramente, a mulher está trazendo até mais dinheiro para dentro de casa, enquanto ela ainda está sobrecarregada com as crianças, com os deveres agora da escola das crianças e também com os afazeres domésticos, né? Então ainda estamos em plena construção disso, né? Porque são todos esses anos de domínio exatamente do patriarca, né? Em que nós temos uma grande diferença lá atrás, bem lá no Paleolítico, né? De um homem que era força e precisava-se de um homem com força para ele defender uma mulher e seus filhos, ou mesmo uma colônia, do homem da modernidade, que a força física conta psicologicamente, né? Muitas mulheres só se sentem mulheres se forem legitimadas pelo masculino ao seu lado. Mas não há uma necessidade, né? Nós temos hoje um Estado democrático, policiais, polícia, enfim, você tem toda uma situação. Eu sei que tudo isso são modelos a serem aperfeiçoados e cheios de falhas, mas você não conta mais, né? Muito pelo contrário, você vê situações em que, algumas situações que você ouve relatos que são até engraçados, de que a mulher que saiu à forra, ela que levou no muque o ladrão, ou situações de enfrentar uma aranha enorme, ou uma situação, ou enfim, a gente ouve coisas muito, muito diferentes, né? Ok. Alguém me pergunta, Ellen, uma criança de 10 anos que aparenta carência pode ser pela falta de road? Sem dúvida alguma, Ellen, isso mesmo.
a carência ou os buracos psíquicos, eles não são somente a carência do holding. O holding é muito fundamental. Mas nós vivemos, o homem, ele está sempre numa incompletude e que ele caminha, como ontem eu explicava, ele caminha para um devir. Nós ainda não somos seres acabados. Nós somos seres em transição, segundo também o Winnicott, né? Na teoria da maturidade dele. Então, nas imaturidades, no percorrer do desenvolvimento, nós vamos ter carências, né? Mas, sem dúvida, a falta do holding é indicativo de uma falha básica de um ferimento mais profundo, vamos dizer assim, né? Mesmo que ele tenha um bom holding, tenha tido uma mãe como suficientemente boa, não vai assegurar que o ser humano não terá essa sensação de incompletude, que pode então ser traduzido como carência. A Vida é Bela, isso, era o nome do filme, isso mesmo, de que ele tenta o tempo todo distrair a criança, só que é o ego ali, que ele está, né? O símbolo ficará, né? O símbolo do Holocausto ficou, não adianta. O símbolo da Primeira e Segunda Guerra Mundial está em todos nós. O símbolo dessa pandemia ficará. Não temos como, nós podemos distrair, né? Fazermos movimento o mais bacanas possíveis, vamos dizer assim, mas na profundidade da psique, esse é histórico, né? É um registro, não tem como. Essa ânsia pela liberdade feminina. Então, né, Ingrid, sem dúvida alguma, essa é uma grande questão desses tempos, né? Eu citei em 2019 a questão do suicídio, mas sem dúvida você está tocando numa questão que vem lá da época do Freud, vem lá de Tolstói, na Ana Karenina, de um feminino que busca o seu lugar e busca o respeito e poder ser livre, há mais de um século, né? Eu diria que toda a psicologia nasceu em função dessa ânsia de existir, né? Porque você colocou ânsia de liberdade, eu digo de primeiro existência, de existir, porque até hoje você percebe em reuniões, né, mulheres que só se sentem à vontade em alguns lugares se elas estiverem acompanhadas pelos seus parceiros. Senão ela se sente nua, ela se sente com dificuldades, né? Então, você imagina que estranho, né? Que ainda não existimos enquanto gênero, o feminino, né? Então, agora imagina termos liberdade, né? Essa é uma grande questão da filosofia, né? A questão da liberdade, né? Não precisa ser o feminino, o ser humano, né? Em que medida nós conseguimos ser livres e o que vem a ser liberdade? Porque creio que quem caminha na direção da liberdade, ou a liberdade seja uma grande bandeira para si, vão ser pessoas que vão ficar muito só, né? Que vão receber do grupo muita crítica, né? Muita dificuldade. Não é fácil fincar a sua identidade, né? Você pode, né? Como que fala a música do Chico, te pregam na cruz e depois chamam os urubus, né? Você pode ser altamente discriminada, né? Inclusive ser perseguida, né? Como tantos momentos históricos, mulheres que se destacaram foram perseguidas, aniquiladas, né?
A pergunta da Aline: como um paciente sem afeto na infância se comporta em terapia? Existe algum maneirismo comum entre eles? Algum gesto, algum tom de voz? Como podemos identificar que faltou hold? Não temos como identificar isso tão claramente, tão linearmente, né? Mas a gente percebe, bom, vamos dizer assim, um paciente que vai trazer... Primeiro, vai trazer uma característica marcante do seu narcisismo. Esses pacientes, esses bebezinhos que deveriam ter sido bastante amados e bastante exclusivamente vividos o enamoramento com suas mães, ou quem cuida, privados disso, você vai ver agora no adulto uma necessidade extraordinária de valorização. O narcisismo é levado na sua forma extrema, né? Podem ficar pessoas muito vaidosas, podem ficar pessoas que a ânsia pelo reconhecimento e por ter um nome, né? O Buchinho, não sei se você se lembra de quantas vezes se fazia comparação do Bush filho com o pai, né? O quanto ele precisava afirmar um lugar narcísico, né, de que ele, né, o eu. Nós temos hoje pessoas do governo que nitidamente se percebe uma necessidade quase infantil do eu, né? Então, esse holding, a falta, você pode perceber numa época em que a maior parte de todos nós somos muito voltados para o narcisismo. Como eu falei inicialmente, o narcisismo é uma fase obrigatória e muito necessária do desenvolvimento da maturidade do ser humano e do psiquismo. Mas ele esticado, ele fixado, traz problema. Bem como a fase oral, né, a fase de amamentação é muito necessária. É uma fase para se fazer uma travessia. Ela é muito positiva, quando ela é bem... o aleitamento, todos os cuidados da oralidade, a fase anal, os controles dos esfíncteres, tirar o bebezinho da fraldinha, do xixi, do cocô, toda essa fase é muito válida e muito fundamental, mas pode haver ferimentos nessas fases e fixação. Então, no holding, há uma grande probabilidade do ferimento ser na célula narcísica. E esse adulto, amanhã, ser um adulto muito muito possessivo, muito autoritário, tem que ser do meu jeito, né? Como reivindicando o tempo todo o que lhe faltou, que foi exatamente a sua majestade, o bebê, na fase que o bebê tem que ser tratado como prioridade mesmo. Ok. Mais alguma questão que vocês gostariam de entrar, que a gente pudesse ampliar um pouquinho mais? Como lidar com as teorias e com essa mudança tão rápida, tão abrupta, que a teoria mal você está estudando ela e ela já está em modificação. Ela é viva, né? Ela está o tempo todo se transformando. Muito diferente de Freud, que não estava descobrindo, né? Hoje ela está a 1000 por hora, né? Muito bem. Eu quero lembrar que amanhã eu vou me dedicar, então, à questão da dor, do sofrimento, é aquilo que nos traz o nosso paciente, em sua dor, como uma questão, digamos assim, fundante, ou uma questão que vai definir, vai se constituir o aparelho mental. Então, amanhã nós falaremos a esse respeito. Acho que vamos encerrar aqui, né? Se alguém tiver ainda mais uma questão, eu posso ainda responder, se não, podemos parar aqui. Que tal? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Se vocês estão curtindo a live de ontem, a live de hoje,
por favor, divulguem para mim, falem sobre essas lives. Amanhã eu vou falar sobre a dor constituinte do psiquismo, né? Aquilo que constitui o aparelho mental, a consciência, ok? Então, até amanhã. Ficamos assim? Ok. Um beijo grande, muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.